a acumulação do adicional por tempo de serviço com o adicional de compensação por disponibilidade militar. Como anda isso? Como andam essas ações? Nós tivemos aí um vídeo no final do ano passado e um vídeo em março sobre essa matéria. Vamos atualizar vocês exatamente como estão essas ações e o que se pode dizer disso. É logo depois da vinheta aqui no vídeo de hoje. Bem-vindos de volta! Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conheça o meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo, e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Alguns avisos. Dia 20 de outubro teremos nosso seminário da Comissão de Direito Militar. Informações todas você encontra no @Direito Militar _ABARJ lá no Instagram. Já tem um teaser e nós vamos publicar essa semana a relação com todos os palestrantes. E vai ser lá no Clube Militar, com participação de militares, com a participação de outros advogados, muitos outros advogados, mais de 14 palestrantes pelo menos, tá, gente? Então não esqueçam de acompanhar e de comparecer. Se inscrevam e depois compareçam, tá bom? Lá no Clube Militar, presencialmente. Meus amigos e minhas amigas, vamos lá. Temos mais alguns assuntos aí. Nós temos aí na próxima quinta-feira, deixa eu ver que dia do mês cai, gente. Próxima quinta-feira, dia 8 de setembro, às 20 horas aqui no canal, eu vou receber duas amigas e duas colegas que eu gosto muito, a doutora Jéssica Vilas Boas e a doutora Paola Fernandes, certo? Elas trabalham muito com reforma de militares, com a reintegração, com militares adidos, militares agregados. Então, na quinta-feira, elas vão vir aqui para a gente conversar sobre esse pente fino do Exército, o decreto 10.750, e sobre esses militares que estão sendo chamados a qualquer tempo, muitos deles reformados por decisão judicial ou reformados aí há bem mais de 5 anos, quando já deveria estar para lá de implementado o Instituto da Decadência. Então vai ser na próxima quinta-feira, às 20 horas, aqui no canal. E logo depois, na sequência, a gente já faz a live da semana. Termina o bate-papo com elas e passa para a live da semana, tá bom? Meus amigos, vamos ao nosso vídeo de hoje, falando aqui sobre a acumulação do adicional de compensação por disponibilidade e o adicional por tempo de serviço. O que aconteceu com relação a isso? Nós tínhamos o adicional por tempo de serviço, ele existiu e ele era computado 1% ao ano a cada ano de serviço, e ele ficou congelado lá em 2001. Na verdade em 2000, porque veio a MP 2131, que ela é de 2000, e depois veio a medida provisória 2215, que ela é de 2001, e ele ficou então congelado. Quem tinha 1% ficou só com 1%, quem tinha 30%, 32%, ficou com seus 32%, quem tinha 18% ficou com os 18%. Então ele parou de ser computado a partir de 2001, tá? Aí ficaram muitos militares, foram prejudicados por conta disso, se sentiram prejudicados por conta disso. Alguns deles também não puderam fazer os cursos para poder ter um adicional de habilitação melhor e compensar o adicional por tempo de serviço, e aí acabaram se inserindo na lacuna. Mas o que aconteceu? Veio a Lei 13.954 e criou um adicional de compensação por disponibilidade. E aí, ao criar, ela estipulou uma série de regras, dentre elas a impossibilidade de acumulação do adicional de compensação por disponibilidade por aqueles militares que já tinham adicional por tempo de serviço. Então, ou o militar ficava com o adicional de compensação por disponibilidade, ou o militar ficava com o adicional por tempo de serviço. Muitos militares que se sentiram prejudicados com essa nova medida trazida pela Lei 13.954, não podendo acumular os dois adicionais, tendo que ficar ou com adicional por tempo de serviço ou com adicional de compensação por disponibilidade militar, especialmente aqueles militares que tiveram seu adicional por tempo de serviço retirado do contra-cheque para a implementação
do adicional de compensação por disponibilidade militar ingressaram com ações judiciais pedindo para acumular os 2 adicionais. O resultado dessas ações judiciais inicial foi muito bom, muito próspero, muitas ações foram julgadas favoráveis, especialmente na primeira instância, e a maior parte delas na segunda instância acabou sendo modificada, sendo reformada. Algumas foram negadas já na primeira e na segunda instância, muitas foram favoráveis na primeira instância, negadas na segunda instância, e aí em dezembro de 2021 houve uma decisão favorável de colegiado, ou seja, de segunda instância. O militar ingressou, perdeu na primeira instância e ao recorrer para a segunda instância conseguiu a possibilidade de acumular sim os 2 adicionais. Bom, a partir do momento que houve uma decisão favorável de segunda instância, esse escritório ingressou com uma ação pedindo o que se chama de uniformização de jurisprudência. O que é isso, gente? Bom, se eu tenho aqui dentro de um mesmo tribunal, e aqui nós estamos falando de tribunal regional da primeira região, decisões diferentes, decisões conflitantes, ações que têm o mesmo objeto e têm destinos completamente diferentes, é dever desse tribunal uniformizar a sua própria jurisprudência. Bom, de que ações eu estou falando? Estou falando de uma ação judicial que foi desfavorável lá na primeira turma recursal da Justiça Federal do Pará e do Amapá, e uma ação judicial que corre lá na quarta turma recursal de Minas Gerais. E qual é essa ação judicial? É a ação de número 100, 758, 123, 2020, 401, 3900. Essa ação, ajuizada lá na seção judiciária de Minas Gerais, corre na turma regional de uniformização da primeira região. Bom, aí eu vou antecipar para vocês aqui. Primeiro, ainda não houve decisão nesse processo, ainda não houve julgamento para dizer se vai ser uniformizada essa tese pela tese mais favorável, ou seja, se vão ser aplicados aos demais processos do TRF1 a decisão que permite acumular os 2 adicionais, que é uma decisão mais favorável, que foi exatamente o que foi pedido nessa ação de uniformização. Bom, aí eu vi uma decisão que, eu não sei se vocês têm ciência, que foi criado um 6º Tribunal Regional Federal, é o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, e os processos aí que tramitam em Minas Gerais vão ser deslocados para o TRF6, não mais no TRF1, mas sim no TRF6. E aí nós temos nessa ação judicial aqui um despacho falando sobre o deslocamento de competência. Não está muito claro se será ou se não será deslocado do TRF1 para o TRF6. E aí eu espero, sinceramente, que se por acaso for deslocado do TRF1 para o TRF6 não se furte de se pronunciar com relação a essa matéria, porque poderia o TRF6 entender que agora uma ação está no TRF1, a outra está no TRF2, então não haveria mais divergência de jurisprudência debaixo de um mesmo tribunal, porque aí ficaria uma ação amarrada ao Amapá e Pará e a outra ação amarrada a Minas Gerais. Estariam debaixo de tribunais diferentes. Tomara que não utilizem esse argumento para dizer que acabou a divergência, porque um processo estaria no TRF1 e o outro no TRF6. Vamos acompanhar e assim que eu tiver mais notícias com relação a isso, eu trarei aqui para você. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conhece meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.